Pai, nosso desejo, uma vez mais, é que o Senhor, na sua fidelidade para conosco, em Cristo Jesus, abra-nos a Tua palavra ao coração. Nós queremos ver um pouco mais a glória de Cristo. Pedimos ao Senhor que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Teu Filho. Entregamos a Ti esse tempo, olhando para Ti, esperando de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós observarmos o livro de Êxodo, nós vamos ver que esse livro começa no capítulo 1, no versículo 1, dizendo que os que entraram com Jacó no Egito, capítulo 1, versículo 1, os nomes dos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Os nomes daqueles que entraram no Egito. Guarde essa expressão, no Egito. O livro de Êxodo começa no Egito. Agora, se você abrir o último capítulo, capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O livro de Êxodo começa com o Egito e termina com a casa de Deus. Então não perca esse foco, porque este é o nosso chamamento. Nós fomos chamados do Egito para a casa de Deus. O desejo de Deus não é que nós fiquemos no meio do caminho, mas que nós sejamos preparados como tábuas ajustadas umas às outras, pelos seus encaixes, pelas suas travessas, preparadas e ajustadas para que sejamos habitação de Deus. Então, qual o propósito do nosso chamamento celestial? Como já falamos nos outros dias. Qual é o propósito da nossa vocação celestial? É sermos edificados casa para Deus. Irmão, esse é um tema de todas as Escrituras. O assunto vida e edificação começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Vida e edificação. Porque o propósito de Deus é prover um lugar para a sua habitação. E esse lugar somos nós. Não apenas porque fomos regenerados, mas porque estamos sendo preparados, transformados de glória em glória na sua própria imagem. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Veja ali com atenção o verso 14, 15, 16. Paulo diz que foi Deus mesmo quem disse. 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, e o contexto. Ele diz que foi Deus mesmo quem disse: eu habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segundo aos Coríntios, irmãos, localizaram o texto? 2 aos Coríntios, capítulo 6, especificamente o que eu estou citando, versículo 16.
o contexto a partir do verso 14. Ele vai mostrando a diferença entre o santuário de Deus, que somos nós, e o santuário dos ídolos. Por causa daquela história dos coríntios, de onde eles foram chamados, havia um templo de Apolo naquela cidade, onde eles faziam aquele misto de adultério espiritual e de orgia, né? Idolatria e orgia, adorando esse Deus que não é Deus, Apolo. Quantos e quantos irmãos ouviram o Evangelho, então, e foram trazidos a Cristo desse contexto? Então, Paulo vai falar sobre o fato de que agora eles não são parte do templo de Apolo, que agora eles não comem mais daquela mesa. Os irmãos se lembram? Ele fala isso na primeira carta, também na segunda, que aquela é a mesa dos demônios, e agora eles comem da mesa do Senhor. Então, nesse contexto do capítulo 6, ele vai dizer: não vos ponhais em um jugo desigual. No versículo 15, que comunhão há entre Cristo e o maligno. E no verso 16, que ligação entre o santuário de Deus. Esse é o assunto de Êxodo. Esse é o assunto do tabernáculo. Esse é o assunto que está cumprido em Cristo. Mas, na experiência, está sendo processado em nós. Porque é claro que nós reconhecemos que nós não temos a habitação plena de Deus em nós. Sabemos que o teremos quando o Senhor Jesus, então, na sua segunda vinda, consumar esse propósito de Deus para com a sua igreja, concedendo-nos corpos glorificados. Iremos vê-lo face a face, mas e até lá? Até lá, nós estamos contemplando, como por espelho, a glória do Senhor e sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como temos enfatizado tanto isso desde o primeiro dia, esse é o alvo, o foco atual da nossa vocação celestial. Já fomos convertidos, nascidos de novo, regenerados no passado. Estamos sendo preparados, transformados, mudados de vasilha em vasilha, transformados de glória em glória, para que a habitação de Cristo seja algo testemunhado de nossas vidas. Que o Senhor encontre descanso na sua igreja. Então, irmãos, esse é o propósito de Deus. O livro de Êxodo vai traçar isso para nós. Então, para que nós vejamos o tabernáculo incrustado nesse contexto, nós precisamos ver aí o início e o fim. Do Egito, capítulo 1, versículo 1, até a casa de Deus, capítulo 40, versos finais. É uma grande jornada, né? Sabe o que significa Egito? Aflição. Por isso, quando no capítulo 3, Moisés recebe aquela incumbência do Senhor, o Senhor diz assim para Moisés: eu vi a aflição do meu povo. É exatamente esse o significado de Egito, do nome Egito, aflição. O Senhor nos tirou da terra da aflição, quando nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo, como Paulo diz lá em Efésios 2, alienados, estranhos às alianças, mas agora em Cristo Ele nos aproximou. Nós fomos feitos um corpo. E em Efésios capítulo 2, quando ele continua esse assunto, você vai ver muito claramente expresso esse propósito. Ele diz que agora, Efésios 2, 20 a 22. Efésios 2, de 20 a 22. Ele diz que agora nós não somos estrangeiros, nós não somos peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. E agora ele entra no assunto do tabernáculo, que se refere à igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora olha o último verso aí. No qual, juntamente, estáis sendo, olha o processo, estáis sendo, um presente contínuo, no qual, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então não podemos perder esse foco. Nós não queremos, como eu disse, nos distrair com a palavra. Nós não estamos interessados em judaísmo. Nós queremos ver Cristo no tabernáculo. Nós queremos e vemos, como diz Hebreus 9, desde o primeiro dia eu citei, que o tabernáculo é uma parábola para a época presente. Por que precisamos da parábola? Porque o Espírito Santo, na luz, toma a luz clara da revelação plena, definitiva e final de Cristo, Hebreus capítulo 1, o texto que inclusive cantamos hoje, aquele lindo texto, primeiros versos de Hebreus, nos falou o final completamente e definitivamente no Filho. Então o Espírito Santo toma a luz do Filho
e vai dar a mão para nós como crianças. E vai nos levar para o tabernáculo e vai dizer: agora eu vou mostrar para você algumas glórias do Filho. Essas metáforas, essas figuras. E nós vamos andando ali pelo tabernáculo e vendo as glórias do Filho, usando então a revelação clara do Novo Testamento para interpretar aqueles tipos. Então, como é bom que nós tenhamos tido, pela graça do Senhor, preservado esse ensino a respeito do tabernáculo, para que nós possamos andar por ele, vendo as glórias do nosso grande Cristo. O livro de Hebreus talvez seja o livro do Novo Testamento que mais abre o livro de Êxodo, e mais abre o livro de Levítico, e mais abre a tipologia do tabernáculo. Então, se você quiser ir mais a fundo nesse estudo, estude Hebreus. Êxodo à luz de Hebreus. Luz nas sombras. Para que você vá contemplando a maravilha dos detalhes. Então, nós vamos prosseguir um pouquinho mais hoje, no capítulo 26 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 26. Como eu disse para os irmãos, nós estamos procurando perceber a direção do Senhor para tocarmos em alguns detalhes, porque nós, se fôssemos andar passo a passo pelo tabernáculo, nós precisaríamos de um curso detalhado, de alguns meses, caminhando passo a passo pelos móveis, pelos detalhes, pelas cores, pelos metais, para que nós vejamos como Cristo é visto através de todos os detalhes do tabernáculo. Então nós estamos apenas focando alguns assuntos segundo o encargo que o Senhor tem dado para esses dias. Nós vamos continuar ainda na visão do Santo dos Santos, como nós estivemos ontem, onde nós vimos a respeito da arca. E falamos ontem, só para retomarmos o nosso raciocínio, que Deus, quando começa a nos falar sobre o lugar da sua habitação, Ele não começa a falar nem sobre o homem, nem sobre os pecados, nem sobre as necessidades humanas. Quando Ele vai falar sobre o seu lugar de habitação com aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo e chamou pela palavra da verdade do Evangelho, Ele vai dizer que esse lugar de habitação é o seu próprio Filho. Então Ele começa descrevendo o seu lugar de habitação a partir de dentro, a partir da arca, a partir do Santo dos Santos. Agora, irmão, se você vê o sangue lá logo na frente da porta de entrada, no altar de bronze, aquele sangue, bronze na tipologia bíblica, tem a ver com julgamento, tem a ver com pecado. Então, se você vê o sangue logo lá naquele altar do holocausto, o altar de bronze, como é chamado, você também vê o sangue lá dentro do Santo dos Santos, no propiciatório, não é assim? Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, Levítico 16, no dia da expiação. Então ele aspergia aquele sangue lá no propiciatório. Todo esse caminho, então, é palmilhado com sangue, do altar de bronze ao altar do holocausto. Sangue ao propiciatório. Sangue no altar de bronze, remissão dos nossos pecados. Sangue no propiciatório, restauração da glória de Deus. Por isso Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória. Nunca percamos isso. Glória é o propósito. Por isso transformados de glória em glória na sua própria imagem. Por isso Romanos 8, frequentemente citamos esse texto por causa da importância dessa visão. Romanos 8, de 28 a 30. Mais uma vez, irmãos, querem conferir esse texto? Ele está dizendo qual é o supremo propósito de Deus, por causa do qual todas as coisas estão cooperando para isso que ele chama de o bem, no verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Hebreus 3:1, que nós também lemos no primeiro dia. Continue aí no texto de Romanos. Hebreus 3:1 diz: por isso, santos, separados, irmãos, que participais da vocação celestial. Vocação celestial. Aí ele diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O bem é o propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem é o propósito. E o verso 29 vai explicar qual é. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Esse é o bem, esse é o propósito. Também os predestinou para serem conformados, conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele
seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, logo no capítulo 1 de Hebreus, quando ele fala sobre a glória do Filho unigênito, ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo, resplendor da glória, expressão exata do seu ser, etc. Logo em seguida, no verso 6, ele diz assim: ao introduzir o primogênito no mundo. Que expressão mais impressionante naquele livro. O Filho unigênito, mostrado nos primeiros versos, de 1 a 4, é chamado de primogênito no verso 6. Por quê? Capítulo 2, logo em seguida, vai explicar. Porque os filhos têm participação comum de carne e sangue, então destes o Filho unigênito também participou, ele se fez homem, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, e então capítulo 2, verso 10, logo anterior, ele pudesse conduzir como autor da nossa salvação muitos filhos à glória. Hebreus 2, 10. Conduzindo muitos filhos à glória. É muito claro o propósito de Deus para nós em Cristo Jesus. Transformar-nos de glória em glória na sua própria imagem. Então, o verso 30 de Romanos 8, para terminar o contexto aí, ele conclui assim: e aqueles que ele predestinou, a estes chamou, a chamada eficaz pela palavra da verdade do Evangelho, não é? A ação do Espírito e da palavra regenerando. Ele chamou, e aos que chamou, ele justificou. E os que justificou, ele até o glorificou, ele coloca no passado o verbo. Por quê? Colossenses 2,10 diz assim: nele vós estáis aperfeiçoados, porque em Cristo tudo está absolutamente cumprido. O Espírito Santo é o servo de Abraão, Eliezer. Ele está aqui em contato conosco. Ele foi enviado do céu pelo Cristo ressurreto. Como diz João 7, quando Cristo foi glorificado, então o Espírito Santo pôde ser derramado. Antes disso, não. Né? Então agora o servo de Eliezer está aqui conosco, o Espírito Santo de habitação. Ele habita em nós. E ele está nos falando sobre as glórias do Isaac. Ele não está falando sobre si mesmo, mas ele está dizendo que o Isaac é o herdeiro de tudo. Ele está dizendo que o Isaac é o filho do Abraão. Ele está dizendo que Isaac é o noivo e que nós devemos montar nos nossos camelos e não os nossos camelos em cima de nós. Porque o camelo para o judeu era um animal imundo. O camelo tipifica de modo geral tudo que é do mundo. Imagina a Rebeca ir encontrar Isaac com o camelo nas costas. Ela deveria estar sobre os camelos. Então, focada no noivo, ela montava sobre os camelos, ela prosseguia em direção ao noivo, sendo ali conquistada pelo Eliezer. Eu fico imaginando o que o Eliezer ia falando para a Rebeca. Cada dia ele devia contar uma história nova sobre o Isaac. Então, Rebeca, você se prepare. O Isaac é o filho do Abraão, é o herdeiro de tudo. Ele é o noivo. E Eliezer foi preparando Rebeca, até que a palavra diz que Isaac então a avistou de longe, os irmãos se lembram. E ela então desce daqueles camelos para o encontro com Isaac. Aí diz que ele a leva para a tenda de Sara, e Isaac a amou. Uma figura das bodas do cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Apocalipse 19. Então, irmãos, nós estamos nesse processo. Quão tolos seríamos nós se nós estivéssemos resistindo, a um chamado celestial tão sublime. Por isso que o capítulo 3 lá de Hebreus diz: santos irmãos, despertem, acordem, vocês são vasos separados, santos, separados, irmãos, que participais de uma vocação celestial. Não tente se amoldar, se acomodar a nada mais, porque o Espírito Santo há de nos trabalhar até que o nosso coração seja completamente devotado a esse Isaac celestial que é Cristo. Então, quando nós andamos pelo tabernáculo, nós iremos ver as glórias desse Isaac, esse Cristo, através de tantos detalhes. Então, no capítulo 26, voltando ao livro de Êxodo, nós vamos focar um pouquinho mais desse santo dos santos. Essa parte interna, segundo o capítulo 25, que nós lemos ontem, Deus começa nos falando de Cristo, porque Ele nos libertou das trevas e nos transportou não para o reino da luz apenas, mas para o reino do Filho do seu amor. Então, quando Ele nos começa a falar sobre o seu lugar de habitação, o lugar da sua glória, o lugar da sua presença, Ele vai nos dizer que esse lugar da sua presença é o seu Filho. E essa arca é uma figura de Cristo, sua pessoa. E o propiciatório é uma figura de Cristo, sua obra.
Nunca separe esses dois assuntos. Cristo sem a cruz não é o Cristo de Deus. E a cruz sem Cristo é vazia. Por isso Paulo diz, eu decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Cristo crucificado. Irmãos, Cristo crucificado não se refere, agora penso que está claro para nós, não se refere apenas ao fato de que ele foi crucificado como nosso substituto, ou até mesmo que naquela morte nós tenhamos sido incluídos. Essa é uma verdade tremenda, profunda. Libertos do velho homem, perdoados com relação aos nossos pecados, morte substitutiva e morte inclusiva. Mas quando Paulo resume o Evangelho nessas duas questões, ele está dizendo muito mais, porque a cruz não tem apenas o lado da nossa libertação, a cruz apresenta o lado do nosso chamamento, morte e ressurreição, 3 dias, morte e ressurreição. Então quando ele diz Cristo e este crucificado, ele está dizendo que essa pessoa, Cristo, através daquela obra, a cruz, ele cumpriu todo o propósito de Deus, e todo significa, até que nós cheguemos à plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até que nós estejamos face a face diante dele. A cruz, esse Cristo crucificado, significa o cumprimento de todo este propósito. E não apenas o fato de que ele nos perdoou ou nos substituiu. Então, na verdade, o Evangelho é tão grande, é tão imenso, porque Cristo é tão imenso. À medida que nós vamos prosseguindo, conhecendo o Senhor, conhecendo sua palavra, então nós vamos sendo conquistados, né? por essa plenitude do Evangelho. Então, como falamos ontem aí, Êxodo 25, o primeiro contexto de 10 a 16, nosso Senhor Jesus. Ontem falamos bastante sobre esse assunto, a pessoa dele, madeira de acácia revestida de ouro, por dentro, por fora, assumiu natureza humana, espírito humano, alma humana, corpo humano, ele assumiu o homem inteiro para que pudesse salvar o homem inteiro, porque o que ele não assumisse, ele não poderia salvar. Depois nós falamos sobre os varais da arca, o testemunho do Senhor depositado sobre nós, tiramos alguns detalhes, há outros aqui, mas nós precisamos avançar. E depois falamos um pouco sobre o propiciatório, tirando também alguns detalhes rápidos, no final, mas procurando mostrar a beleza do fato de que a morte de Cristo, a cruz, o sangue de Cristo, é objeto de contemplação, de espetáculo, inclusive para anjos, porque aqueles anjos tinham as faces voltadas para o propiciatório, e Pedro nos diz que aquele era um assunto que anjos anelavam perscrutar, mas é um assunto que foi revelado não a anjos, mas que foi revelado a homens. Então o Senhor depositou o seu Evangelho sobre homens, como Paulo deixa tão claro, né? Revelado aos apóstolos e profetas no Espírito, Efésios 3:8, para que o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo pudesse ser pregado. Então o propiciatório fala de uma maneira muito linda da obra de Cristo, justaposto, do mesmo tamanho da arca, porque a obra de Cristo é tão plena e perfeita quanto a sua pessoa. A tampa da arca, o propiciatório, não é nem maior e nem menor do que a arca. Ele tem as mesmas medidas da arca. E essa é a nossa segurança. Porque a salvação que foi obtida por nós pela propiciação de Cristo é tão plena e perfeita quanto é a sua pessoa. A mesma medida. Nós não poderíamos obter uma salvação de uma segunda categoria, porque quem realizou essa salvação é o Deus pleno e perfeito, o homem pleno e perfeito, o Senhor Jesus. Então até aqui nós fomos ontem. Hoje nós vamos dar aí um pequeno salto, mas continuando no Santo dos Santos. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito das cortinas, no capítulo 26. Capítulo 26 de Êxodo, então, verso 1. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas, de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, as farás, de obra de artista. Se os irmãos se lembram de um dos quadros que foi projetado, vamos tentar visualizar, como se nós estivéssemos aqui dentro desse lugar, no Santo dos Santos. Então, se nós olhássemos para cima, nós iríamos ver a primeira coberta, é claro, a mais íntima. Esta coberta é descrita aqui em Êxodo 26:1. Está dizendo que era de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e os querubins bordados. O mesmo tecido que foi usado para fazer a porta, e nós falamos ontem que aquilo se refere aos 4 aspectos do ministério do Senhor Jesus revelados pelos 4 evangelhos, da pessoa e obra do Senhor Jesus.
Então Mateus o apresenta como o rei, segundo o coração de Deus, púrpura. Marcos o apresenta como servo de Deus, com S maiúsculo, aquele servo que Isaías profetizou, carmesim. Lucas o apresenta como o homem perfeito, tão claramente, o linho fino, retorcido. E João o apresenta como o filho de Deus, principalmente, não é? O azul. Então, você vai ver esses 4 tecidos, nesse estofo, com querubins. Primeira coberta. Vamos ver quais são as outras 4, e depois nós vamos ler Isaías 53 e procurar interpretar esses tipos. Versículo 7 diz assim: farás também, agora vem uma segunda coberta, de pelos de cabras, cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Segunda pele, segunda coberta. Depois no verso 14, também farás, você vê, farás no versículo 1, farás também no versículo 7, também farás no versículo 14, porque são 4 cobertas. Então a terceira, também farás de peles de carneiros tintas de vermelho. Essa é a 4ª. Se você se lembra, o quadro que foi projetado. Toda tinta de uma manta, também cobria toda aquela tenda da congregação. Terceira. E a última, também descrita no verso 14. E a outra coberta de peles de animais marinhos. Segundo os estudiosos, possivelmente o texugo, que era o animal mais comum naquela orla de praia que dava para o deserto onde o povo peregrinava. Então, o texugo parece um ratão, né? Um grande rato. Então, se você pudesse assim, olhar o povo caminhando no deserto de um helicóptero, naquele tempo, você ia ver assim como um ratão andando no deserto. Era aquela tenda da congregação. Quando você olhava por fora, era só um texugão caminhando pelo deserto. Isaías 53 vai dizer assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Veja lá Isaías 53, versículo 1. Pois ele prossegue dizendo assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E se você continuar lendo aquele texto, irmão, vamos lá, Isaías 53. Você vai ver que nos versos 6, no verso 7, você encontra de uma maneira muito maravilhosa a linguagem clara dessas cobertas, dessa tenda da congregação. Primeiro, no versículo 2, fala sobre a pele do texugo. Olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Será que isso não é claro no Novo Testamento? Muito claro. Você quer ver a pele do texugo? A última coberta? De quem olhava por fora? Abra sua Bíblia em Mateus 13. Vamos lá. Mateus capítulo 13. Veja o que diz aqui a partir do verso 53. Mateus 13, 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Esse é o texugo. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse é o lado de fora. Esse é o Senhor. Mas não é o filho do José? Mas não é lá o filho da Maria? Vocês não conhecem a Maria? É o filho da Maria. Como ele pode falar essas coisas sem nunca ter estudado? Nem para a escola ele foi. Não aprendeu nada com os rabinos. Como ele pode ter falando essas coisas? João, agora começando a coberta pelo lado de dentro, de quem está do dentro do Santo dos Santos, João escrevendo seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou, tabernaculou, é a palavra, skeno no grego. Skene é tenda no grego. Isso é uma conjugação verbal. Skeno, habitou, tabernaculou. O verbo que é Cristo, Filho, do qual o tabernáculo é uma figura, Cristo, o verbo, a palavra eterna, o verbo que é Deus, que está com Deus, se fez carne.
assumiu natureza humana, madeira de acácia, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? Agora nós estamos olhando pelo lado de dentro. Agora nós estamos vendo estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e querubins bordados. Irmãos, mas só tem a visão quem está de dentro. Quem está de fora só vê o texugo. Então João diz, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Por isso que o capítulo 53 de Isaías começa com duas perguntas. Quem creu em nossa pregação? Ninguém pode crer, a não ser que a ele seja revelado o braço do Senhor. Sabe quem é você? Você foi objeto da revelação de Deus em Cristo Jesus. Você não é um esquentador de banco, nem um frequentador de igreja. Se você nasceu de novo, você foi objeto, alvo da revelação de Deus em Cristo Jesus. Você não possui uma faceta da verdade. Você não está convencido. Se você nasceu de novo, você foi convertido. Aquele que é a verdade. E não um aspecto, uma parte da verdade. Então nós olhamos de dentro e vemos a sua glória. João pôde ver, não é? Mas quantos olhavam para ele e falavam como Mateus 13? Mas alguma coisa estranha está acontecendo ali. Porque é o filho de José, é o filho da Maria. E escandalizavam-se nele. Mas tem mais duas peles. A próxima cobertura, lá em Êxodo, diz que acima da primeira, então, que fala da glória, de quem ele é, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. A segunda cobertura, lá em Êxodo 25, verso 7, é uma cobertura de pele de cabra. Você se lembra? Isaías 53 vai nos dizer, no versículo 6, versículo 7 também, Isaías 53, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro. Então, irmãos, se você olhando de dentro para fora, se ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito, aquele que é a própria glória, ele é a glória, ele não tem glória, ele é a glória, ele é o Filho. Por outro lado, esse Filho, segunda coberta agora, é o Cordeiro. Então, quando João apresenta, logo em seguida, João 1,29, o Evangelho, quando João apresenta, João Batista, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Então esse que é o Filho unigênito, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, esse Filho foi enviado para ser o Cordeiro, pele de cabra, segunda cobertura. Depois a terceira, pele de carneiro, tinta de vermelho, porque esse Cordeiro foi enviado não como um grão de trigo apenas, mas um grão de trigo que foi enviado para morrer, porque se não morrer fica só, mas se morrer produz muito fruto. Então, pele de carneiro, tinta de vermelho, que fala da morte de Cristo. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus, mas não apenas isso, que tira o pecado do mundo. Pele de carneiro, tinta de vermelho. Por isso ele foi batizado por João Batista. Ele não tinha pecado. O batismo do Senhor Jesus é um batismo por João Batista, é um batismo de identificação. Ele disse assim, a mim me convém, deixa por enquanto, João, a mim me convém cumprir toda a justiça. E Paulo em Romanos 10 vai dizer assim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, pele de carneiro, tinta de vermelho. E por último, o texugo, como nós vimos também aí em Isaías. Olhamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então essas cobertas de dentro para fora dizem que ele é o Filho unigênito de Deus, o resplendor da glória. Primeiro, olhando de dentro para fora. Depois esse filho foi enviado como um cordeiro. Esse cordeiro foi levado mudo perante os seus tosqueadores. Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Não é isso que está em Isaías 53:6? E por último, então, esse cordeiro que tira o pecado do mundo só é reconhecido e crido por aqueles aos quais foi revelado. Mateus 16, quando ele faz aquela pergunta. Quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, uns dizem Elias, outros dizem que você é Jeremias ou alguns dos profetas. E o Senhor pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus não ficou impressionado com aquela revelação, muito pelo contrário. Ele esclareceu para Pedro o que estava acontecendo. E ele falou, e Pedro, você é um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem te revelou.
Quem olhava por fora só via o texugo. João Batista, Jeremias, Isaías ou algum dos profetas. Mas pela revelação do alto, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, na tipologia, esse é o significado dessas 4 cobertas. Vamos avançar um pouco mais. Lá em Êxodo, ainda capítulo 26. Vamos falar um pouquinho das tábuas, ainda no contexto do Santo dos Santos, ainda não saímos do Santo dos Santos. Êxodo 26, versículo 15. Vamos ler com muita atenção. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Vamos parar por aqui para irmos interpretando com a luz do Novo Testamento. Primeiro, a natureza da tábua é a mesma natureza da arca. Madeira de acácia revestida de ouro. Porque quando o Senhor então nos regenerou, Ele nos tornou participantes da natureza divina, como nos diz Pedro. Então nós ainda continuamos sendo homens? Sim. Mas, Gálatas 3, Paulo diz que todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Gálatas, capítulo 3. Batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então as tábuas são descritas como madeira revestida de ouro. Primeiro detalhe, elas teriam que ser, versículo 16, elas teriam 1,5 côvado. Muito interessante. Por que o Espírito Santo está usando meias medidas para a tábua? Por causa da visão da igreja do Novo Testamento, do corpo de Cristo. Se você ler Efésios capítulo 3, se quiser abrir lá, Efésios 3,18, você vai ver que quando Paulo ora por aqueles Efésios, ele fala assim: para que junto com todos os santos possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Foi isso que aconteceu lá em Êxodo 40, depois do tabernáculo ser erguido. A glória de Deus encheu a casa, encheu o tabernáculo. Êxodo 40, nós lemos. Paulo está dizendo que aquilo é uma figura. Esse é o propósito de Deus para a igreja em Cristo Jesus. Efésios 3. Junto com todos os santos, possais compreender a altura, comprimento, largura e profundidade, e conhecer, experimentar o amor de Cristo que excede o entendimento, e sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Está vendo? Êxodo 40 se cumprindo. Quando que isso vai acontecer em plenitude? Na segunda vinda do Senhor. A igreja sendo colocada naquela vitrine de observação cósmica, para anjos e para demônios, contemplarem o que Deus fez com homens como nós. O que Deus fez a partir do nosso estado de miséria e depravação. Seres semelhantes ao seu Filho unigênito. Então esse é o propósito de Deus para com a igreja. E nós somos chamados para vivenciar isso juntos. Então, irmão, lição importante para nós. Você e eu temos meia medida. Cuidado em como você se considera. Nós temos meia medida. Para que nós tenhamos unidade, nós precisamos dos nossos irmãos. Se aquela arca fala de Cristo, essas tábuas de forma muito especial, a arca está lá dentro, né? Essas tábuas são como o invólucro da arca. Então essas tábuas falam de um modo muito especial da igreja como testemunho de Cristo. Então, em primeiro lugar, madeira revestida de ouro. O Senhor não quer nos divinizar. Isso é um assunto de seitas, de filosofias, de gnosticismo, de hinduísmo, de budismo, né? De todas as religiões em geral. Elas partem de um processo de salvação de baixo para cima, e o homem vai sendo cada vez mais iluminado e divinizado, até se perder na natureza divina. Esse é o ensino do hinduísmo, esse é o ensino do budismo, e esse é o ensino do diabo, porque não é isso que o Senhor preparou para o homem. Nós somos salvos de cima para baixo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sabe por que nós cristãos não precisamos de autoajuda? Porque nós tivemos a ajuda do alto. Todas as nossas livrarias estão encharcadas de livros de autoajuda com U, mas nós tivemos a ajuda do alto com L, né? Então ele nos redimiu, nos colocou nele mesmo e está conduzindo muitos filhos à glória. E nele nós estamos aperfeiçoados, né? Então, irmãos, nós somos essa tábua revestida de ouro.
Nós queremos ter comunhão com os irmãos? Deixa que Cristo encha o teu ser. Encha a sua alma, mente, vontade, emoções, porque ouro só pode tocar ouro. Sabe por que nós temos problema na vida da igreja? Porque madeira toca madeira. Mas na medida em que nós vamos sendo revestidos de Cristo, ouro toca ouro. E devia ser assim nas tábuas do tabernáculo. Sabe o que é a igreja? Cristo em você, Cristo nela, Cristo em mim, menos eu, você e ela. A igreja é Cristo. Cristo formado em nós. Então elas eram revestidas de ouro e o ouro se tocava. Comunhão em Cristo. Depois, versículo 16, então, aponta para esse fato de que elas eram bem compridas, mas tinham meia medidas. Muito interessante. Imagina uma tábua de 5 metros de altura, mais ou menos. 10 côvados, 5 metros de altura, mais 75 centímetros de largura. Um côvado e meio. Estranha essa tábua, né? Muito grandona e muito fininha, parece comigo, né? É difícil uma tábua dessa parar em pé, não é? 5 metros de altura, mas 75 centímetros de largura. Essas tábuas precisam ser justapostas, né? Então, o versículo 17 vai nos ajudar mais um pouco, ainda sobre as tábuas. Cada tábua terá 2 encaixes. Se você se lembra da foto, na base, lá no pé da tábua, ela tinha 2 encaixes. Como uma sobra, irmão, um engate. Um engate que sobrava para um lado e sobrava para o outro, para quê? Para entrar 2 tábuas do lado dela. 2 encaixes, não é? Está bem claro. Então, primeiro quero dar um quadro geral do texto, depois nós vamos ler para entender. Qual era aí o assunto para cada tábua? Em primeiro lugar, ela tinha meia medida. Ela tinha que estar justaposta. E ouro tocando em ouro. Em segundo lugar, ela tinha para o seu pé, para a sua base, encaixes, para que pudesse receber outra tábua. E pudesse ficar ali, então, firme, ajustada. E as tábuas tinham argolas nelas. Então imagine uma tábua aí e uma argolinha aqui, tinha 4 argolas, porque passavam por ela 4 travessas externas e uma travessa interna. Uma travessa atravessava a tábua no meio, fora a fora, para firmar aquela parede, ao meio. E 2 argolas em cima, 2 argolas embaixo, externas, para que pudessem passar varais. Foi projetada uma foto aí desse assunto, né? Então, através desse mecanismo todo, o tabernáculo ficava bem ajustado e consolidado. Agora, então, vamos observar essa linguagem no Novo Testamento. Abra lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Na epístola onde Paulo mais fala sobre a casa de Deus, Efésios. Veja como ele menciona esse fato no capítulo 4. Preste atenção. Acho que nós podíamos fazer o contrário. Deixa esse texto marcado, por favor. Vamos ler primeiro Êxodo. Êxodo 27. Vamos ler primeiro a sombra, depois vamos ler a luz. Êxodo 26, verso 17. Cada tábua terá 2 encaixes, travados, um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Verso 18. No preparar as tábuas. O Senhor, quando chamou nossas vidas para si, nós éramos tábuas brutas. Você lembra qual era a profissão do nosso Senhor Jesus? Carpinteiro. Porque as tábuas precisam ser preparadas. Sabe como o carpinteiro trabalha, de modo geral? Primeiro ele tira a casca, é isso que o Senhor faz conosco. Os sacrifícios dos animais, quando eram levados para serem imolados, primeira coisa, eles eram esfolados. Você se lembra? A pele era tirada, porque o nosso Deus é aquele que nos salva de dentro para fora. Se você quiser andar com Ele, vestindo uma máscara, com insinceridade, você nunca terá Cristo formado em você. Você nunca vai encontrar descanso para a sua alma. O Senhor vai nos esfolar, tirar o couro. Então Ele vai com essa mão habilidosa, perscrutando o nosso coração, lavando as entranhas com água, como o sacerdote fazia, separando isso, separando daquilo, como Hebreus 4 diz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É isso que Ele quer fazer em nós.
né? Operando o valor da morte de Cristo e o valor da ressurreição de Cristo por meio da palavra, para então nos transformar de glória em glória. Então, da mesma maneira, a mesma figura, no preparar as tábuas, veja bem o detalhe, o Espírito Santo não passou isso por alto. As tábuas não vinham lá, aquela madeira de acácia colhida lá do deserto, de qualquer maneira para dentro do tabernáculo. Não, tábuas preparadas. Primeiro se corta os galhos maiores, depois arranca a casca, depois modela a madeira e começa com a lixa mais grossa para a lixa mais fina. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Quando nós nos convertemos, a lixa mais grossa começa a atuar. E nós vamos andando com o Senhor, então Ele pode passar para lixas mais finas, né? Porque o nosso crescimento é helicoidal, são 70 setes. Nós vamos caminhando, caminhando, caminhando e conhecendo o Senhor. E cada vez então que uma lixa mais fina é passada, mais daquele polimento é dado. Nós vamos refletindo algo mais da glória do Senhor em nós. 2 Coríntios usa exatamente essa palavra. Contemplando, como por espelho, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A palavra contemplando ali no grego, ela tem dois significados. Ela significa ao mesmo tempo contemplar e refletir. Deve ter alguma tradução no português aqui que usa a palavra refletir ao invés de contemplar. 2 Coríntios 3,18. Contemplando ou refletindo, como por espelho, a glória do Senhor. Então ele prepara as tábuas. Como que ele prepara? Na medida em que o nosso pescoço toma o seu jugo, para que possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. É assim que ele prepara as tábuas. Ele prepara no seu jugo, ele prepara para que elas sejam ajustadas. Então, no preparar as tábuas para o tabernáculo, aí vem as descrições. Farás 20 delas para o sul, etc, etc. Vamos avançar lá para o verso 26. Farás travessas. Então, vamos com cuidado aqui. Para a base das tábuas, encaixes. Para o corpo das tábuas, travessas. Farás travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo. 5 para um lado, 5 para o outro lado. Então são 5 em cada parede. 28. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Está vendo? Dá para entender bem pelo texto. A do meio entrava nas tábuas e ia direto, de um lado ao outro, dentro das tábuas. E as outras 4 eram externas, passando por argolas. Então, cada tábua deveria ter 2 encaixes e uma argola. Do que isso fala? Vamos lá para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 7. A carta sobre a igreja, a carta sobre a casa de Deus, a carta sobre o edifício de Deus, a carta que é a expressão na luz do que o tabernáculo está nos falando. Efésios 4, 7 diz assim: a graça foi concedida a cada um, cada tábua. A graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então vamos agora com cuidado. Esse texto que Paulo cita aqui foi extraído do Salmo 68, 18. Você vai precisar ir lá. Salmo 68, 18. Porque é a citação que Paulo faz aqui em Efésios. Se você ler o Salmo 68, 18, o texto lá está escrito assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste, Salmo 68, 18, recebeste o quê? Homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Paulo, quando vai usar esse texto emprestado lá do Salmo pelo Espírito Santo, ele pega esse texto e usa esse texto como que ampliando, obviamente que não contradizendo, não tem contradição nenhuma aí, tem uma ampliação. Paulo está dizendo que esses que eram cativos e rebeldes, quando o Senhor Jesus então entrou na morte no Hades, ele levou consigo o cativeiro e recebeu homens rebeldes como dádivas dele. Está certo? Ele conquistou o cativeiro. O que ele fez com esses homens? Ele santificou, ele preparou, ele equipou, ele dotou e ele enviou à igreja como dons, descritos aqui em Efésios 4 como sendo os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 travessas. 5 travessas. Essas travessas deveriam passar por aquelas tábuas.
Cada tábua deveria ser receptiva à travessa. Significa que você, como membro do corpo de Cristo, tem que ter argola. Você tem que ser receptivo às travessas. Mas nós temos muito mais facilidade, de certa forma, a ser receptivo às travessas, se referindo aos 5 ministérios fundamentais, do que sermos receptivos à tábua do lado, o encaixe. Para que nós sejamos edificados, casa de Deus, nós precisamos de encaixe e argola. Isso fala da nossa comunhão com a igreja local e com a igreja universal. Isso fala do ministério de todos os membros no corpo de Cristo, porque você precisa de tábuas ao seu lado. Ministério de todos os membros, não é? E fala que a igreja deve estar atenta e submissa e consolidada por aqueles que Deus, então, separando e dotando, concedeu à igreja como homens dons, como é a descrição no capítulo 4. Esses ministérios, homens rebeldes, que quando o Senhor, no seu triunfo, levou o cativo ao cativeiro, ele separou, preparou, comissionou e dotou para a igreja. Esses homens não são especiais, esses homens não são a igreja, esses homens são como um andaime para a edificação da igreja. Travessas. Então, quando Paulo vai explicar esse assunto, ele diz assim, versículo 9, concedeu dons aos homens, ou se você quiser, concedeu homens como dádivas. Esse seria o texto literalmente. Que lindo texto. Esses 5 ministérios fundamentais, o Senhor os deu como homens dons, dádivas à sua igreja. Graças a Deus. Versículo 9. Que quer dizer subiu, senão que também desceu até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu. Não há como você ter dúvida, porque a palavra que é usada no verso 8, concedeu dons aos homens, é a mesma palavra usada no verso 11, e ele mesmo concedeu. Então você já está interpretando com exatidão. Esses dons que ele concedeu são esses ministérios descritos no verso 11. Ele concedeu esses dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E daí? Eles são a igreja? Eles são os homens importantes da igreja? Vamos continuar lendo. Para que eles servem? Para nada a não ser com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Cuidado com esse seu, que às vezes o português vai nos confundir. O sujeito desse seu são os santos. Não é serviço dos 5 ministérios, não. Para o desempenho do seu serviço, serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aquele tabernáculo lá de Êxodo 40, cheio da glória, a casa cheia da glória. Então os irmãos estão vendo as 5 travessas, os 5 ministérios, as tábuas justapostas, revestidas de ouro, com argola e com encaixes. Até o verso 16 isso vai ficar totalmente claro. Veja só, verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, está vendo? Tábuas não travadas, tábuas sem travessas, sem encaixes, meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E não falta esse tipo de agressão à igreja nos nossos dias, nunca faltou, não é? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Agora presta atenção, verso 16, de modo muito especial, os encaixes. E lembre-se, irmão, você não precisa só de argola. De alguma maneira receber, ter uma argola para se passar uma travessa é fácil. Porque a travessa, em grande parte, vem de fora, né? A travessa vem de fora. Seu maior desafio é o encaixe com os que estão de dentro. Então o versículo 16 diz, de quem todo o corpo, bem ajustado, a palavra aqui é ligado, encaixado mesmo, ligado, e consolidado pelo auxílio de toda junta. Veja só, que expressão mais interessante. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Então, esse texto nos ajuda muito a entender aquela construção toda do tabernáculo. Porque o Senhor usou aquelas argolas, aqueles encaixes e aquelas travessas. Mais um princípio importante dentro desse assunto. A tábua que estava fixa ou atravessada por uma daquelas travessas e encaixadas em um daqueles encaixes, ela não tinha liberdade de movimento. Sabe, um dos grandes problemas que nós enfrentamos, tanto na igreja local, quanto no movimento dos obreiros na obra de Deus? Descoordenação. O Senhor me falou, o Senhor me mostrou, mim, para mim. Obreiros descoordenados, sem clareza da visão celestial, incapazes de cooperar juntos. Isso é verdade, uma verdade triste com relação à obra, em muitos aspectos, e é uma verdade triste com relação à igreja. Nós não entendemos que a nossa segurança está em estarmos encaixados, que os irmãos, por serem quem são, santos irmãos que participam da vocação celestial, não são descartáveis. Você nunca pode descartar nenhuma tábua. Você nunca pode se mover à frente nem atrás de nenhuma tábua. Irmão, talvez um dos homens de Deus mais burilado, mais trabalhado que pisou esse planeta tenha sido o apóstolo Paulo. Acho que nós concordamos nisso. E quando ele escreve aquela epístola segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, 2 Coríntios, capítulo 2, ele fala assim: quando eu cheguei a Troade, uma porta se me abriu para pregar o Evangelho. No Senhor, ele diz. Uma porta se me abriu no Senhor. Mas eu não tive tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, o meu cooperador. Então, me despedindo deles, parti para Macedônia. Vocês já pensaram nisso? Uma porta grande se abre no Senhor para Paulo pregar o Evangelho. Mas ele diz que não tem tranquilidade no seu espírito, porque ele não encontrou a Tito, o seu cooperador. Então ele despede e parte. Sabe como é que chama isso? Um espírito coordenado. Paulo falou, mas afinal de contas, Tito é um obreiro de segunda categoria. Eu sou o Saulo, que recebi o Evangelho por revelação direta do Senhor Jesus. Fui arrebatado até o terceiro céu e ouvi coisas inefáveis. E quem que é o Tito? O Tito recebeu o Evangelho de mim. Posso fazer tudo sem o Tito. Mas quando os irmãos olham esse homem tão maravilhosamente trabalhado por Deus, você vê uma tábua encaixada no tabernáculo. Não tive tranquilidade no meu espírito e parti para as regiões da Macedônia. Irmãos, que o Senhor nos livre desse monstro chamado eu, desse engano chamado minha visão, minha compreensão, meu êxtase espiritual. Quantas pessoas têm se enganado em torno desses assuntos e quanto dano está provocando na igreja de Deus. A artimanha dos homens, a astúcia com que induzem ao erro. Muitas pessoas fazem isso não é por má intenção. Alguns não têm dificuldade em crer que fazem por má intenção. Outros não fazem por má intenção. Fazem simplesmente porque não estão nem com a visão clara de Cristo, nem com a visão clara da igreja. E por isso são obreiros freelancers. Eles falam o que querem e vão onde querem. Isso é contrário à edificação do corpo de Cristo. Travessas e encaixes. Vamos voltar lá em Êxodo. Então, até o final do texto, os irmãos, capítulo 26 de Êxodo, do verso 14 até o verso 30, os irmãos vão ver com muita clareza essa mensagem, a importância desses encaixes. Agora, irmãos, eu acho que nós precisamos encerrar aqui. Amanhã nós vamos avançar um pouquinho mais, em mais um foco, se assim o Senhor confirmar no meu coração, a respeito do candeeiro. Porque eu penso que essa figura do candeeiro tem muito a nos dizer, tanto de Cristo, como do nosso testemunho de Cristo. Vamos procurar compreender, e leia, se você puder, se assim desejar, o capítulo de Êxodo referente ao candeeiro, capítulo 26, se não me engano, 26 de Êxodo, onde descreve o candelabro. E depois leia Números 8, de 1 a 4. Números 8, de 1 a 4. E o capítulo 26 de Êxodo, no que se refere ao candeeiro. Leia, medite, ore e pense. E amanhã nós vamos compartilhar um pouco sobre o fato de Cristo ser esse candeeiro de Deus
e talvez especificamente do fato que nós fomos separados para sermos candeeiros de Deus nessa terra. E vamos examinar um pouquinho daquela linguagem das 7 igrejas. O que o Senhor requer nas 7 igrejas? Nós vamos ver que Ele busca sua própria luz no candeeiro, porque a igreja não tem luz nela mesma. Então nós vamos andar ali pelas 7 igrejas da Ásia, 7 candeeiros, e procurarmos ver o que o Senhor requer de nós como sua igreja e seu testemunho. Os irmãos estão conversando tanto por quê? Êxodo 25 é onde fala sobre o candelabro, não é? Acharam aí? 26, 25 e 31. O candelabro. E Números 8, de 1 a 4. Números 8, de 1 a 4. Vai falar especificamente sobre as luzes do candeeiro. Então os irmãos leiam, orem, meditem sobre esse texto. E amanhã, se o Senhor então assim confirmar, nós vamos focar o nosso testemunho de Cristo. E por que processo esse testemunho passa? O Senhor então nos ajude para mais esse período. Vamos orar. Pai, como nós te pedimos, o nosso desejo é não apenas ver Cristo no tabernáculo, mas é sermos cheios de Cristo por meio da sua palavra. Senhor, vence, ganha tudo que há no nosso ser, convergindo para Ti. Quão disformes nós somos em nós mesmos. Como nós somos uma madeira que carece da Tua aparação. Prepara-nos, Senhor, como tábuas ajustadas, encaixadas, justapostas, para que sejamos parte dessa revelação gloriosa depositada pelo Senhor na sua igreja. Nos ajuda, Senhor, a vivermos realmente como membros de um único corpo, encaixados e ajustados, receptivos aos dons e aos ministérios, mas também conscientes do nosso lugar, do nosso encaixe no corpo de Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor tem um propósito assim definido em Cristo e tem progredido através das nossas vidas para a Tua glória. Pedimos ao Senhor que possa traduzir, Senhor, essa linguagem da parábola, dos símbolos, traduzir em Cristo, pelo Espírito, ao nosso coração, na linguagem da experiência espiritual, para que possamos compreender mais esse caminho do crescimento e da jornada espiritual rumo à estatura do varão perfeito. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos, entregamos a Ti Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.